Senta um pouquinho, prometo que não vou me delongar, quero ser objetivo e rápido. Se você vai anotar, o tema da palavra dessa noite é Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Meus irmãos, você que está nos vendo pelo YouTube, pelas nossas redes sociais, a grande verdade é que hoje a gente vive num dos melhores momentos, vou colocar assim, fora aquele que Jesus caminhou na terra com os seus discípulos, caminhou com aqueles que o viram pessoalmente. Mas nós vivemos nos momentos mais cruciais de toda a sua palavra. Momento esse que tudo aquilo que Jesus falava, não é que ainda vai acontecer. 90% das coisas já estão acontecendo. Eu só não posso afirmar, porque a Bíblia diz que isso não tem data, não tem dia, mas manda eu observar os sinais. Então, quando você observa os sinais, tem uma certeza que Jesus está voltando. E quantos têm essa certeza? Então, quantos podem dizer, Maranata, a hora vem? Mas quando nós nos deparamos com essa realidade hoje, em que eu e você vivemos, a gente é instigado a todo tempo a querer, a buscar, a querer preencher um vazio. E eu digo isso, irmãos, como eu sempre falo, às vezes as pessoas acham que a Bíblia é por de fora. Pelo contrário, a Bíblia é para nós cristãos. Então a Bíblia não fala do povo lá fora, fala para aqueles que entregaram sua vida para Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então quando você para hoje e começa a analisar as Escrituras, aliando a realidade que nós vivemos com tudo em volta, você consegue discernir que alguma coisa está querendo nos puxar do centro da vontade de Deus. Eu costumo dizer aqui que se existe um propósito de Deus para a minha vida, existe também um propósito de Satanás para a minha vida. Os planos são iguais. A diferença é que um me manda para a eternidade com Cristo, o outro também vai para uma eternidade, mas com Satanás. Porque às vezes as pessoas esquecem isso. Quando a gente fala de céu e inferno, que hoje infelizmente não se fala tanto, mas a realidade é essa, você caminha para uma eternidade. A diferença é com quem você vai passar na eternidade. Mas nós teremos uma eternidade. Quantos entendem assim? Diga glória a Deus. Você querendo ou não. Você querendo ou não, você achar que certo ou errado, mas essa é a verdade para mim e para você. A palavra do Senhor nos determina dias. Dizem que o homem viverá, como a Bíblia deixa claro, até 120 anos. E fala que dali existe um processo maior ainda, que ali é prestação de contas. Aonde, como muito bem o pastor Horário pregou domingo passado, sobre estar na mesa para sempre, ou seja, sempre nesse ambiente de aliança, aonde de fato não tem como você, eu achei tremendo isso, tirar, irmãos, de um pão o que é ovo, o que é trigo, porque já se uniu. De igual modo que o pastor Jonas pregou domingo passado, irmão. O pastor Jonas trouxe uma palavra exatamente sobre essa. Irmãos, a gente erra porque quer. Não erra porque não conhece. Eu estou falando para o cristão, amém? Eu estou falando para aqueles que têm uma realidade. Talvez, como diz a palavra do Senhor, ele não leve em consideração o tempo da ignorância. Mas uma vez que você ouve algo, você, como é que diz o termo? Você é responsável por aquilo que ouviu. Então não tem como mais você chegar e dizer assim, mas eu, entendeu? Não é desse jeito. 1 Samuel capítulo 15, Deus usou a vida do profeta para chegar para Saul e dizer assim, Saul, eu vou ali buscar, não faz nada, acaba com tudo. A palavra é o seguinte, acaba com tudo e não inventa moda, só faz isso e eu vou ali buscar a Deus para uma nova direção. Está lá, 1 Samuel 15, você vai ver, Samuel, então, subindo no monte para ouvir Deus, e ali Deus fala para ele assim, Samuel, não vai dar com Saul. Não vai dar com Saul. Mas não vai dar, porque o coração dele não está entendendo. E aí segue o versículo, segue o capítulo, você vai ver que Samuel, eu acho muito, muito da hora essa parte, porque você para e pensa assim, tá vindo aqui, o profeta, né? Cadê o cajado? Tá vendo aqui Samuel? Tá vendo Samuel de longe aqui? Mas por que aquela fumaça?
por que aquilo ali? Eu tinha dito para não, o Senhor mandou de não fazer nada. E ele vai chegando. Aí Saul lá, né? Aqui é a churrasqueira, irmão. Pá, 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 pará, pará, pá, pá, pá. Glória a Deus, aleluia. Olha só o desposo. Aí ele começa a ver Samuel e... O que eu fiz? Não, pera. Aí a Bíblia diz que Samuel, vindo lá, Saul saiu ao seu encontro. E disse assim, só pode saber, tá tudo certo, tá? Tá tudo beleza, tá tudo tranquilo. E Samuel querendo ver por trás de... O que tu tá fazendo ali, cara? Eu tô falando minhas formas de palavra, amém, irmãos? Se você for para ver a palavra de Deus, você vai ver com isso com letras mais coloquiais, vamos dizer assim, né? Resumo da história. Samuel então disse para ele assim, cara, deixa eu dizer uma coisa para ti, Samuel. Você acha que Deus se agrada de sacrifício? Desculpa, Saul. Samuel fala para Saul, você acha que Deus se agrada de sacrifício? Você acha então que Deus está querendo isso? Se não um entendimento, conhecimento, está sujeito a uma direção de Deus. Sabe qual é o problema de muitas pessoas, irmãos, que não conseguem alcançar aquilo que Deus tem para elas? Porque elas continuam querendo fazer do seu jeito. Detalhe, Saul foi um homem que, veja bem, Deus aprovou. Então estava tudo certo como começou. O problema é como terminou as coisas. Eu estou falando para pessoas aqui que o começo foi extraordinário. Mas talvez e nesse momento da sua vida, você está se perdendo. Sabe por quê? Porque você parou de ouvir a direção certa. Você parou de deixar ser cuidado por aquilo que é princípio. Irmãos, porque princípio nos protege. Quem não entende sobre princípio, o princípio expõe. Quantas vezes você já ouviu aqui desse púlpito, irmãos, que o que denuncia o errado é o certo? Quantas vezes você vê isso no dia a dia das pessoas, fulano de tal está fazendo tudo errado. Você não precisa nem ser profeta para dizer, meu amigo, você vai se dar mal. Você não precisa de ninguém vindo sapateando aí. Eis que te digo. A pessoa só vive um ciclo vicioso, meu Deus do céu. Sempre é a mesma coisa. Entenda em nome de Jesus. Jesus está voltando, amém? O que flui desse altar, irmãos, é palavra de Deus. Não é o que a gente acha. E o texto fala de uma igreja extraordinária, irmãos. Uma igreja organizada. Uma igreja bonita. Uma igreja que tinha tudo certinho. Estava tudo certo, irmãos. Estava tudo beleza. Sabe aquela igreja que, poxa, é bom estar lá? Pois é, mas essa mesma igreja, ela começou a se desvirtuar o seu coração. Porque em algum momento da sua caminhada, ela achou que ela já era suficiente. Ela já achou que ela era suficiente. Ou seja, eu tenho tantos anos de igreja. Já li a Bíblia de capa a capa 180 vezes. Eu tenho vários cursos teológicos, antropológicos, soviéticos, analógicos. Isso é uma forma de brincadeira. Você entra na minha sala, tem lá certificado doutor e isso e aquilo outro. Não, porque veja bem, eu tenho buscado conhecimento. E eu repito, quero abrir um parênteses. Não estou falando contra a busca do conhecimento. Pelo contrário. O conhecimento nos protege. O povo padece por falta de conhecimento. O que eu estou falando é sobre equilíbrio. Hoje, o ser humano busca insaciavelmente mais e mais e mais e mais e mais e mais. Diga para a pessoa do seu lado assim: eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, um tempo de equilíbrio, onde Cristo é a plenitude em tudo para você. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? E por que que Cristo é suficiente, como diz o texto? E por que que Cristo é suficiente, como deixa claro a palavra do Senhor? Por que que Cristo é então essa pessoa que deveria estar num lugar na nossa vida onde nós não teríamos falta ou necessidade de nada? Porque Ele é tudo, irmãos. Ele é tudo. Ele não divide a sua glória com ninguém. O ser humano, olha aqui para mim,
é craque em colocar altares na vida. E Deus vai lá, se isenta, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. E Ele é craque em chegar com um martelo e destruir altares. Qual é o altar da sua vida que você tem construído? É seus negócios? Quer ver uma coisa que eu vou falar que pode chocar pessoas? É a sua família? Não, porque primeiro é família. É? Mas quando você fala isso, você fala com o coração entregue ou para explicar e justificar o teu não compromisso com as coisas da igreja? Porque eu conheço muita gente que tudo é família. Não, eu decidi estar em família hoje, não fui para a igreja. Domingo que vem, eu decidi novamente porque eu sou o sacerdote da minha casa. Eu faço isso. Eu falo, tá, mas e a comunhão e o corpo? Onde é que está isso? Não, pastor, mas espera aí, a Bíblia não. Irmãos, repita comigo assim, ó, tudo que eu coloco à frente de Cristo na minha vida é um altar. Nós precisamos dar sentido a uma palavra. A gente fala muitas vezes, eu vivo o favor de Deus. Irmãos, o favor de Deus, Ele só entrega a vida da pessoa quando esse favor volta para Deus. Ah, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. Lembra de Samuel? O próprio profeta Samuel. Chorou, 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 chorou. Pois é. Mas a Bíblia diz que quando Deus entregou o filho, a primeira coisa que Ana, sua mãe, pegou e falou assim, não, mas ele não é meu. O Senhor me deu. Você está entendendo? Eu vivo o favor de Deus. Eu vivo o favor. Meu Deus, eu queria tanto casar. O meu casamento foi uma bênção. Mas hoje só vive os dois. Só vive os dois. Não tem espaço para Deus, inclusive. Sabe por quê? As nossas vontades são prioridades. Você está entendendo o que eu quero dizer em nome de Jesus? Tudo aquilo que você coloca na frente de Deus, seja filho, seja família. Isso não é eu que estou falando. É a palavra do Senhor. Ele tem que ser a plenitude de todas as coisas. Porque não é que tem que ser, Ele é a plenitude. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Então, como eu identifico Cristo em mim? Ou como eu identifico essa suficiência de Deus através de Cristo Jesus na minha vida? Primeiro, Atos capítulo 4, versículo 12. Eu preciso entender que Cristo, primeiro, Ele é suficiente para nos salvar. Existe uma realidade distorcida que parece que a nossa salvação ela é comprada. Parece que o fato de eu ser ativo na igreja, o fato de eu dar a cesta básica, o fato de eu ser isso, o fato de eu contribuir com isso, sabe? Isso vai me salvar. Por isso que a palavra do Senhor diz que a salvação, ela não vem por obras para que ninguém se glorie. Olha o texto que diz, não há salvação em nenhum outro. Diga para a pessoa do seu lado, nenhum outro. Diga para o outro lado, nenhum outro. Então a salvação não está no teu sobrenome querido, alemão. No teu sobrenome maravilhoso, italiano. Nas terras que o teu nono ou nona tem deixado. Tua salvação não está na tua conta bancária. E muito menos da influência que você tem no seu raio de ação. Diga assim comigo, não há salvação fora de Cristo Jesus. O texto continua dizendo, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não, você não entendeu isso. De verdade, você não entendeu. Cristo é suficiente, igreja. Ah, mas pastor, olha, eu vivo uma agonia, eu vivo isso, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Não é, eu não quero nem entrar no ambiente das suas prioridades. Eu só quero te fazer pensar que onde está a sua salvação? Onde tem determinado mais força sua, irmão? Onde você tem colocado mais energia? Nós temos sido ministrados, não de agora, há mais tempo, sobre planos e plano, sobre sonhos e propósito. Deus não tem planos, Deus tem um plano. Deus não tem, Ele tem um projeto, Ele tem um propósito para mim e para você. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. E o propósito é o quê? Que cada um de nós, bate assim no peito, eu revele a Cristo. Gálatas diz, Cristo em nós, a esperança da glória. Ah, pastor, mas peraí, o senhor não entende. Eu não estou em nome de Jesus, irmãos, eu não estou fazendo nenhum peso de julgamento. Você está entendendo que essa é a palavra de Deus? Onde está a minha salvação?
Onde está o teu coração, estão as tuas prioridades. Mas a Bíblia diz, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Diga assim, a minha salvação está em Cristo Jesus. Só que o homem tenta alcançar isso de várias formas. De várias formas. Sabe, Deus tem feito grandes coisas aqui nesse ministério, irmãos. Meu Deus, irmãos. A gente vinha falando isso dentro do carro, eu e a Priscila. Hoje, há uns meses atrás, né? Eu recebi estava em casa, me deu uns... graças a Deus, eu sempre digo isso e eu tenho, digamos assim, uma imunidade boa, né? Então, às vezes eu não tenho mais dificuldade de ficar doente, mas quando eu pego uma gripe, parece que eu vou morrer. Homem, né? Homem pega gripe e pronto, acabou-se. Tem que marcar já a ambulância, já deixa tudo sobre aviso, né? O cara pegou uma coisa, pronto. Mulher lá dá filho, tem cesárea, faz parto normal, faz tudo, carrega menino para um lado, faz isso, faz aquilo outro. E o homem tadinho tem uma dor de cabeça. Mulher, não vou trabalhar. É homem, né? Homem. Felizmente essas coisas a gente vai ter que conversar com Deus lá. Porque tudo é motivo de... Não estou dizendo para ninguém, para depois dizer assim, pastor, está me acusando. Não, pelo amor de Deus. Mas também servir a carapuça, vai se ver com Deus e está tudo certo. Mas eu vou falar de mim, eu sou assim. Eu quando eu estou doente, irmãos, parece que eu digo assim, manda avisar todo mundo. Mas teve uns dias que eu fiquei em casa, isso tem uns meses atrás, e eu vi um jovem que há uns anos atrás, muitos anos atrás, ele era da nossa igreja. E nesse processo nosso de transição do pastorado, a gente estava à frente dos jovens, eu e a Priscila. E para que a gente tivesse uma transição para um lugar de cuidado, a gente passou os jovens para eles, junto com o Douglas e a Sabrina, que é o Alex e a Karina. Eles ficaram conosco por um tempo e decidiram sair, achando então que tinham que tomar suas decisões, suas escolhas, e está tudo certo. E a gente teve uma conversa muito sincera, no sentido de eles estarem saindo. Por que eles estarem saindo? E eu falei para eles algumas coisas, e enfim, sabe aquela coisa, pastor Jonas, que a gente fala e às vezes nós não temos a profundidade daquilo que a gente fala muitas vezes. Mas a palavra liberada num ambiente profético, ela fica ecoando até encontrar o quê? Aquilo que a responde. Por isso que você precisa profetizar sobre aquilo que você está vendo, não aquilo que você está sentindo. A Bíblia diz que o Senhor levou um profeta para um vale de ossos secos, e fosse pela sua visão, ele não tinha feito o que ele fez. Então você tem que abrir a boca e começar a profetizar. Meu casamento não está bom, mas eu profetizo em nome de Jesus que eu vou ter um casamento extraordinário. Meu filho não está me obedecendo, mas ele vai obedecer em nome de Jesus. A minha realidade hoje não condiz com a verdade. Cristo vai fazer todas as coisas. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? E sumiu. Foi-se. Resumo da história, irmãos. Deus trabalhou com a gente, trabalhou com a igreja. Você conhece a palavra, você sabe, você está vendo tudo o que está acontecendo. Há uns meses atrás eu estava em casa nesse tempo de enfermidade. E eu não sou, irmãos, até peço perdão e quero deixar claro aqui. Para mim, rede social, irmãos, eu só tenho, você pode ver as minhas redes sociais, eu só posto coisa da igreja. Eu tenho dificuldade com isso. Se alguém gosta e os meninos aí gostam, tá tudo certo. Mas às vezes vem um pessoal, marca, manda o direct e tudo mais, aí eu fico naquela, sabe, de não conseguir. É porque não enfim, vocês me perdoam em nome de Jesus? Então quando o irmão quiser falar comigo, me liga, faz algum barulho, fumaça, alguma coisa assim, porque eu só ando com o celular de verdade porque é preciso. Porque eu sou, como é que é o nome da palavra? Low profile. Já a minha esposa, ainda bem que sumiu aquele negócio de Kodak, lembra que tinha uns filmes? Aliás, que pena que sumiu, né? Que você comprava lá 36 poses, acabou as 36, acabou, vamos curtir a vida. Agora esse celular aqui, meu irmão, é 255 mil fotos uma atrás da outra. Agora é assim, agora é assado. Ai, Jesus.
E eu vendo o status dele, eu vi que ele estava num ambiente novo, num lugar novo, e começando um trabalho. Ele dizia assim, nós estamos fazendo uma rifa aqui e a gente precisa comprar as cadeiras do lugar novo que a gente vai. Naquele momento, irmãos, eu confesso para os irmãos que tipo assim, nós temos 120 cadeiras brancas que eram, ainda que sobraram do tempo de Itajaí, que veio e nós guardamos, um pouco está na chácara, e nós tínhamos ali separado. Eu confesso para os irmãos, o que eu pensei? Poxa, é um amigo, é um parente, é alguém da casa, então está precisando. Eu estou com essas cadeiras sobrando, o nome dele é Alex, eu falei, Alex, quantas cadeiras você precisa? Eu preciso de 30 cadeiras. Eu falei assim, então passa aqui na igreja, que a igreja está semeando a sua vida 30 cadeiras. Fiz isso. Só que eu não imaginava que isso tinha um efeito bombástico dentro da vida dele e da vida deles. Para encurtar a conversa, hoje de manhã, nós saímos daqui sexta-feira, eu e a Priscila, levei o Bob e a Aline juntos, nós fomos a Tubarão, e hoje nós temos uma igreja que caminha conosco em Tubarão. Você pode dar uma glória para o Senhor? O pastor Alex e a Karina cuidam hoje de mais ou menos um pouco mais de 30 pessoas, num lugar extraordinário, num começo precioso, e hoje, irmãos, eles deram início a um ambiente de caminhar conosco. Não tem a ver como cobertura, tem a ver como plataforma, entende? E sabe o que tem acontecido, irmãos? Tantas coisas Deus tem confirmado a sua palavra. Tantos ambientes Deus tem feito. E Ele quer fazer na sua vida também. Cada palavra profética que foi liberada. Quem recebe isso, diga amém. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Mas você precisa entender aonde está a sua salvação. Aonde você tem determinado força. Olha o que diz em João capítulo 19. No versículo 30 diz assim. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Você entende que esse é um dos ápices da vida de Jesus na terra? Sabe o que isso quer dizer? A obra foi concluída. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? O que você precisava, Jesus já fez. Sabe, irmãos, como eu disse no começo, a gente tem sido assim muito bombardeado por querer esquecer que a salvação só vem do Senhor Jesus. Segundo ponto, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz. Hebreus 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Quem crê assim, diga amém. A expressão exata do seu ser. E sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Diga para a pessoa assim do seu lado, Jesus, Cristo, sustenta a minha caminhada. Você pode dar um glória a Deus? Ele sustenta a nossa caminhada. Pastor, mas olha, eu sou crente há muito tempo, eu sirvo a Deus, eu dei uma fraquejada, mas voltei, estou aí, estou daquele jeito, tomei bambo, a hora que dá, sabe? Cristo sustenta a nossa caminhada. O que você precisa, Ele é a salvação, Ele é o teu caminho. A Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Como é que está a sua caminhada? Por que você está desistindo? Por que tem hora que você está bem, tem hora que não está bom? O que está acontecendo? Se a palavra garante que Ele sustenta tudo o que a gente precisa. Porque o Filho é o resplendor da glória de Deus. A expressão, irmãos, não mais ou menos, exata. Diga assim comigo, Jesus é a expressão exata. Diga assim, Ele me sustenta. Ah, pastor, mas eu vivo isso. Irmãos, não é como começa, mas é como termina. Irmão. Você pode ter passado por várias situações, vários problemas, várias coisas. Mas sabe o que acontece? Como o pai dos filhos pródigos, tanto o que ficou quanto estava lá, ele sempre vai fazer o seu papel de pai. Ele está sempre de braços abertos. Ele sempre quer isso. A Bíblia diz que Ele não quer que ninguém se perca. Você pode dizer isso para a pessoa do seu lado? Jesus não quer te perder e nem aqueles que tu conhece. Todos. Ele veio para todos.
O texto em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim: ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para... Irmãos, isso aqui é um dos diálogos mais, para o ansioso, mais frustrante que existe, entendeu? O ansioso, ele vai para a presença de Deus e, Senhor, eu quero uma resposta, e vai aquela coisa toda. Isso aqui é Paulo dizendo para o Senhor, sobre o espinho na carne. Ele começa a dizer, não, tira isso de mim, e tal, tudo. Aí a palavra do Senhor diz isso aqui, ó. Ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você. Quantos estão dispostos a ouvir assim, a minha graça te basta? Olha o que você está falando. Quando você fala assim, ó, a tua graça me basta. E quando o Senhor fala assim, olha, sobre esses problemas, só faz o que eu estou pedindo. Aí o texto continua assim, ó. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Tem uma palavra bonita que recentemente inventaram, que é ressignificar. Dar novo sentido às dores. Mas isso aí há muito tempo já é falado, né? Eu acho interessante que alguns ditados as pessoas fazem disso hoje, algumas coisas, né? Mas meu avô na época que dizia que passarinho que anda muito com morcego dorme de cabeça para baixo, né? Hoje o tema é você é a média das 5 pessoas que caminham à sua volta. Jesus então estava ferrado nesse tempo, né? Mas amém, isso é assunto para outro dia. Mas o texto fala aqui uma realidade. Paulo estava ali querendo que outra coisa, tira isso de mim, tira isso de mim. E ele falava assim, o Senhor disse para ele exatamente em alto e bom som, a minha graça te basta. Sabe por quê? Eu vi essa semana, eu estava contando com os homens, na quinta-feira à noite, a gente estava num tempo de comunhão, e eu vi um documentário sobre um presidente do El Salvador, acho, né? E lá os presos não comem proteína, porque o cara, na entrevista, disse que a intenção é que eles não ficassem fortes, mas alimentados. E ali o Senhor falou muito comigo sobre alimentar a nossa carne. Sabe por que muitos de nós, a carne está gritando? Porque a gente está alimentando ela de carne. Quando você passar a alimentar a tua carne com aquilo que te leva mais perto de Deus, que é a palavra e que é o Espírito, essa carne, essa bisteca zona aí, esse contrafilé que está vivo, sabe, vai torrar que nem uma sandália de chinelo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, o terceiro ponto está em João capítulo 6, versículo 35. Diz assim, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Diga assim comigo, Cristo é suficiente para satisfazer meu coração. Sabe o que a gente vê hoje? Acha que dinheiro preenche, dinheiro não preenche. Não estou dizendo que dinheiro é ruim, tá? Quem acha que dinheiro é ruim, dá ali para o pastor Jonas que ele sabe o que fazer. Não é sobre isso. Dinheiro nunca foi problema. A Bíblia deixa clara que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Outra coisa, se não for outra coisa, se não for Jesus, irmãos, prazer não preenche. Ele é passageiro. Ele é momentâneo. Quer ver outra coisa? Sucesso não preenche. Sucesso sem Cristo. Faz assim, ó. Consegue fazer assim? Esse café vai entre os dedos. É aquela areia que você pega assim. Agora, quando Cristo é o centro, o sucesso permanece. Sabe aquela canção antiga que se cantava? E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Não é isso? E com os serafins que cantam. A gente tem que decorar isso. Na hora que eu começar, o pessoal tem que cantar junto. Entende, irmãos? Qual é o sucesso que você quer? Você quer ser conhecido como, meu irmão? A Bíblia diz que o homem mais sábio que foi Salomão, a Bíblia diz que era tanta a sua fama de sabedoria que todo mundo queria conhecer. Exatamente isso. A sua fama corria aos 4 cantos da terra.
Tem muita gente que é inteligente, mas pouco sábia. Inteligência não é sabedoria. Sabedoria, irmãos, é de fato ter Cristo dentro do seu coração. Não é caminhar da forma que você acha. Porque um coração sábio, ele se rende, ele se entrega. Um coração sábio, ele se expõe. Me ajuda. Veja se o que eu estou fazendo está certo. Sabe qual é um grande problema, irmãos, que a gente vive hoje? Infelizmente, hoje, nós, pela misericórdia de Deus, eu quero deixar isso claro. Nós temos pastores que têm buscado isso. Sabe, pastores que têm procurado caminhar. E olha que não é difícil se perder. Abre um parênteses aqui. Às vezes as pessoas ligam para o pastor Aurélio e perguntam uma coisa. Pastor Aurélio, o que o senhor acha sobre isso? Pastor Itamar, o que o senhor acha sobre isso? Pastor Jonas? Enfim, as esposas. Aí pergunta para o outro. Mas o que tu acha sobre isso? Sabe o que eu acho que eu vou falar isso para que toda a igreja entenda. Eu já falei isso na reunião dos líderes aqui. Irmão, você nunca vai ouvir da nossa boca, pelo menos eu creio em nome de Jesus, uma palavra que é o seguinte: o pastor Itamar está errado. O pastor Aurélio está errado. O pastor Jonas está errado. A pergunta nossa como pastor, para proteger seu coração, depois a gente resolve. O que o pastor falou sobre isso? O que você falou sobre isso? Ah, não, ele falou isso. Então, peraí, vamos ligar para ele? Essa é a nossa direção como igreja, irmãos. Os pastores aqui não caminham sozinhos. Nós temos esse ambiente. E nós estamos buscando aperfeiçoar mais isso. Nós não estamos perfeitos. Tem coisa que o pastor Aurélio pensa diferente de mim. O pastor Jonas pensa diferente do pastor Itamar, pastor e vice-versa. Mas isso não é motivo de nós não andarmos juntos. Porque o que prevalece é o quê? É o amor. E o entendimento daquilo que Deus tem nos entregado. E assim será com todos os pastores que o Senhor enviar para cá. Quem crê nisso, diga amém. Faz assim comigo, nós queremos mais. Mas a verdade é essa. Jesus é o caminho e isso satisfaz o nosso coração. Salmo 107, versículo 9, eu já estou terminando, se o pessoal puder subir. Diz assim, porque Ele, olhe bem, Ele sacia o sedento. Preste atenção aqui, irmãos. E satisfaz, diga assim comigo, plenamente o faminto. Agora olha aqui para mim. É só os meninos que vão tocar aqui. Está tudo certo. Essa fome que você está tendo, ela está relacionada a querer mais de Deus? Ou mais do que tua alma está gritando? Porque aqui o faminto não é um faminto numa alma. É aquele que quer mais de Deus. É aquele que quer conhecer mais do Senhor. É aquele que verdadeiramente quer, sabe, viver o mais próximo, porque nós não vamos conseguir ser plenos, irmãos, sem Cristo. Agora, quando Cristo é o centro, Ele faz a diferença na nossa vida. Quem crê assim, diga amém.